Nessa aula eu vou falar da importância de você manter um relacionamento, um contato ativo com a sua base de clientes. Ou seja, o cliente comprou de você, mantenha um contato ativo, fique próximo do seu cliente. Quanto mais próximo você fica do seu cliente, mais fácil de você fazer uma pergunta, pedir um feedback, porque você já tem um relacionamento. Tem muitas empresas que não trabalham uma comunicação ativa com a base. E aí, quando precisa fazer uma pesquisa, quando precisa fazer uma pergunta para um cliente, fica difícil, porque esse cliente nunca conversou com você. Ele te paga todos os meses, porém ele nunca conversou contigo. E é por isso que você tem que ter um relacionamento muito próximo do seu cliente. E aí, quando a gente fala de ter um relacionamento próximo do cliente, por exemplo, você está sempre mandando mensagens para o seu cliente, mensagens de atualização, de novos produtos, de promoções, mensagens desse tipo. Uma mensagem do tipo de alguma ferramenta que você criou, algum e-book que você desenvolveu, que vai ajudar esse cliente. Olha só, o cliente está lá, recebe e-mail já da sua empresa toda semana. E numa certa semana você desenvolveu um e-book falando de uma nova norma ou de alguma coisa que mudou na lei, que vai impactar diretamente a sua base de cliente. O seu cliente vai receber aquilo e ele vai falar, caraca, eles lembram de mim. Essa empresa, o tratamento dela é diferenciado, porque eles ficam muito próximos da gente. E quando esse cliente recebe alguma coisa, tem aquele sentimento de reciprocidade. Então, esse cliente vai se aproximar mais da sua empresa. Esse cara vai te indicar. E a melhor forma de você manter um relacionamento com o seu cliente, além desses modelos que eu já passei aqui de mensagem, quais são os tipos de mensagem que você pode mandar, é muito importante você ter frequência, ter constância no envio dessas mensagens. Porque você não pode mandar uma mensagem hoje, passar 3 meses, manda uma outra, às vezes manda, às vezes não manda. Ou seja, você precisa criar um calendário editorial, já com os assuntos definidos e o dia e a hora, porque o seu cliente sabe que todo dia da semana, naquele horário, ele vai receber um e-mail, uma newsletter da sua empresa. E essas newsletters, de fato, ajudam o cliente, né? Então, definir um dia e um horário na semana para você enviar esse e-mail para o seu cliente é muito importante, porque se você não tem essa definição, às vezes o cliente entra no e-mail dele, vê um e-mail seu lá, numa segunda, leu, no outro dia ele recebe numa quinta, aí ele não dá muita importância, porque ele não sabe de onde é aquele e-mail, mas quando ele acostuma que toda quarta-feira, às 4 da tarde, ele recebe um e-mail da sua empresa, ele vai sempre abrir, porque ele sabe que aquilo é importante para ele. E aí sim, você vai ter essa constância no envio da comunicação para o seu cliente e você vai saber exatamente o que mandar para esse cliente. Então, trouxe 2 pontos. Primeiro, definir o tema, né, que eu já trouxe aqui, e também a questão da constância. E aí, como você vai mandar essas mensagens? Por onde você vai mandar essas mensagens? Bom, por e-mail. Eu acho que e-mail é um bom canal, por mais que as pessoas falam, e-mail não se usa mais, ninguém abre e-mail. Abre e-mail sim. As pessoas não abrem e-mail daquelas empresas ou daquelas pessoas que elas não desejam receber o e-mail. Mas como é um e-mail da sua empresa e os e-mails da sua empresa sempre ajudam essa pessoa, ela vai abrir. Tá? Então, isso é muito importante. Porque se a pessoa faz um concurso, se a pessoa recebe um boleto, ela sempre vai abrir o e-mail para receber essa informação. Você tem que tornar a informação que você manda para o seu cliente importante para o seu cliente. Então, capriche no conteúdo. Não mande qualquer coisa. Mande coisa que, de fato, vai ajudar o seu cliente. E quanto mais você ajuda o seu cliente, mais ele se torna um cliente forte para a sua empresa, tá certo? E aí, conforme você vai mandando essas mensagens para os seus clientes, você vai lapidando. O que quer dizer essa lapidação? Por exemplo, se você mandou 20 e-mails para o seu cliente, você já tem um histórico de quais desses e-mails você teve sucesso na taxa de abertura. Por exemplo, mandei 20 e-mails. Cara, quando eu mando esse tipo de e-mail, meu cliente sempre abre. Agora, quando eu mando esse daqui, ele nem abre. Ou seja, diminui esse daqui ou tira esse, cria um novo modelo. Você precisa estar sempre metrificando os seus e-mails, a mensagem que você manda para o seu cliente, para você saber o que é melhor para ele.
porque assim você vai produzir conteúdos, mensagens que faz sentido para o seu cliente. Isso vai aumentar ainda mais a sua taxa de abertura. E é muito importante você manter essa constância. Você pode mandar uma pesquisa, por exemplo, uma pesquisa de satisfação. Você pode mandar uma pesquisa relacionada a um produto que você desenvolveu, que você lançou no mercado, ou um ajuste. E aí fica muito mais fácil de você receber uma resposta, porque o seu cliente está acostumado a receber o e-mail da sua empresa. Está vendo a importância? Então, o cliente comprou, ele precisa ter um acompanhamento para o resto da vida dele. Enquanto ele for cliente, ele tem que ter um acompanhamento. A sua empresa tem que ficar o mais próxima possível desse cliente. E a forma mais fácil é você mantendo uma comunicação ativa. Tem outros canais que você também poderia utilizar para se aproximar do seu cliente. Por exemplo, você pode utilizar o tráfego pago. Se você tiver um site ou tiver um e-commerce, alguma coisa do tipo, você, através das tags do Google, do Meta Ads e do Google, você consegue criar campanhas somente para aquelas pessoas que já compraram da sua empresa. E aí sim, você vai manter um relacionamento ainda mais forte, porque, por exemplo, você pode fazer alguns vídeos falando com o seu cliente, falando de uma inovação, falando de uma atualização, falando de um novo produto, falando de uma promoção, tá certo? E aí, quando esse cliente se torna um cliente, já comprou um produto ou é uma recorrência, um serviço, você consegue criar um funil dentro do Meta Ads ou do Google, e aí você consegue criar campanhas direcionadas para a sua base de cliente. Aí é muito forte. E aí você vai ter as newsletters, as mensagens semanais, e além disso você vai estar trabalhando também no tráfego pago, criando vídeos, criando coisas mais poderosas para trazer o seu cliente ainda mais próximo de você. Enquanto o cliente mais próximo de você, mais esse cliente confia. Quanto mais esse cliente confia, mais ele compra novos produtos da sua empresa. Quanto mais ele compra novos produtos da empresa, mostra que ele gosta de verdade da sua empresa e ele vai te indicar para outras pessoas. Tá certo? Espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima. Tchau, tchau.